a nossa escola bíblica dominical, por favor. Hoje é dia do Senhor, um dia festivo aqui para a nossa igreja. Nós teremos batismo, pública profissão de fé. Então, hoje é um dia muito especial aqui para a nossa igreja. Então, vamos nos alegrar no Senhor. Quero convidar a amada igreja a ficar em pé, para que nós possamos orar ao Senhor e dar continuidade à nossa escola dominical. Amado Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor durante toda essa semana. E nós chegamos aqui, Pai, com a certeza de que nessa próxima semana que inicia hoje, o Senhor estará conosco. Obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa, Senhor, e termos a oportunidade de reencontrarmos com os nossos irmãos na fé e assim edificarmos uns aos outros na presença do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, que receberá a instrução da Tua palavra na escola bíblica dominical. Seja um tempo de crescimento, seja um tempo de edificação para o Teu povo, para que o Teu nome seja santificado por meio de nossas vidas. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar o hino de número 107, Ao Pé da Cruz. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi, som. Oi, som. Cruz, que tão rica fonte, corre franca saúda, desciam no monte, sim da cruz, sempre glorio, e por mim descansarei. Salvarei do rio, da cruz, graça, chore, matutina estrela, e os seus condores, sim da cruz, descansarei, salvarei do rio. Esta cruz desejo aqui, sempre recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sim na cruz, sempre descansarei, salvarei do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, vim até a pátria ver, salvarei do rio, vim descansarei, salvarei do rio, sim na cruz,
E por fim descansarei. A igreja pode se assentar. Irmão, nós estamos fazendo o nosso plano de leitura da Bíblia cronológica durante este ano de 2026. E logo após o culto, logo após a aula que nós teremos, nós vamos presentear aqueles irmãos que fizeram a leitura prevista para esse mês. Mas hoje a nossa leitura conjunta está aqui em Êxodo capítulo 7. Eu convido a igreja a abrir neste texto. Êxodo capítulo 7. Nós faremos uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Êxodo capítulo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. A igreja. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor com este bordão que tenho na mão. Ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. O Senhor disse ainda a Moisés, diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais,
sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Verso 25, todos juntos. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu. Amém. Palavra do nosso Deus, o Deus que controla todas as coisas. Nosso momento Westminster, irmãos, eu faço a pergunta e a igreja responde. Pergunta de número 30. Como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? A igreja. O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nossa fé e unindo-nos a Cristo por meio dela na nossa oração eficaz. Amém. Momento de oração, irmãos, eu quero convidar, se estiver presente, a família da irmã Joana. Não se encontra, né? Mas nós vamos orar pela nossa irmã Joana, as suas filhas, irmã Joana Andrade, as filhas Mariana e Giovana. Tá? Então a igreja tem esse compromisso durante a semana de se lembrar dessa família querida e estar orando por ela. Nossa aniversariante também da semana é Isabela Canedo. Dia 5 também, nós estaremos orando pela Isabela. E aniversário de casamento, no dia 3, o Alberto e a Andrea, são nossos irmãos aqui também da igreja. Nós também estaremos orando também por esse casal querido. Então, quero convidar a igreja a ficar em pé, chamar as nossas crianças aqui também. Chamar o presbítero Werneck, que vai fazer essa oração, e depois, logo em seguida, ele vai nos conduzir aqui na aula. E também o João Guilherme, a Sara e o Saulo, por gentileza, também venham aqui à frente também. Eles são candidatos ao batismo e pública profissão de fé. Serão entrevistados daqui a pouco, durante a EBD, lá na sala. Nós estaremos orando também por esse momento que eles terão. Vamos orar aqui com o presbítero Werneck. Graças e paz a todos, oremos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Principalmente nesse momento, estamos orando, Senhor, nesta semana pela família, Senhor, da irmã Joana Andrade, suas filhas Giovana e Mariana, Senhor. Pai, onde elas estiverem, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, que inunde, Senhor, o coração delas e transborde o Teu Espírito Santo que traz a paz, ó Pai. Senhor, toma ela nas Tuas mãos, também te pedimos pela Isabela Canedo, Senhor, que também aniversaria, Senhor, esta semana. Senhor, abençoa ela, seus familiares, pai, mãe, irmão, Senhor. Toma ela nas tuas mãos. Assim também nós pedimos também pela Andrea e, Senhor, e pelo Alberto, que, Senhor, que estão em viagem, retorno, Senhor, Rio Grande do Sul. Ali, Senhor, quando foram transferidos, abençoe eles, Senhor, o casamento deles e os filhos, 3 filhos, Senhor. Pai, toma eles nas tuas mãos em cada momento da vida, Senhor. Pai querido, também te peço, Senhor, pelas crianças que aqui, Senhor, agora aprenderão da tua palavra. Toma a professora nas tuas mãos, Senhor. Esculpe, Senhor, como diz no livro de Jó, a tua palavra como se fosse penas de chumbo na rocha, Pai, para que eles nunca possam esquecer, Senhor, a tua palavra, Senhor, no coração delas, Senhor. Pai, também pedimos, Senhor, neste momento, para aquele, Senhor, que hoje, Senhor, farão a pública profissão de fé e o batismo, se assim passarem, Senhor, ali na sabatina. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, na tua providência. Senhor, também eu sei, Senhor, que hoje é um momento especial para eles, onde eles reconhecem, Senhor, os seus pecados e somente em ti, Pai. Uma nova, Senhor, criatura, Senhor. Pai, também pedimos, Senhor, pela aula, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode. Deixa eu levar os meninos lá. Posso ficar
Podem sentar, por favor. As crianças podem ocupar a sala. E os 3 adolescentes, por favor, para a sabatina, com os presbíteros e reverendo lá para podermos dar início. Meus irmãos, hoje é o resumo da aula. Ela é baseada no livro do reverendo Bongrates, Marco Antônio Bongrates. E é um compêndio sobre as aulas, tá? Então, muito do que eu disser aqui, ela foi já abordada pelo reverendo de Araújo e reverendo Vitor, tá? Então, nós daremos início a esta aula sobre igreja conselheira, tá? Então, de antemão, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse símbolo. Você sabe que símbolo é esse? Que símbolo é esse? É o símbolo da nossa? Já pararam para pensar nesse símbolo? O que tem nesse símbolo? Uma porta, um caminho e uma cruz. Para que serve esse caminho? Para poder chegar onde? E qual é a nossa função? Caminhar e aconselhar a chegar à cruz. Então a nossa igreja, no próprio símbolo dela, ela é uma igreja conselheira. Por quê? Porque nós mutuamente nos aconselhamos apontando para a cruz. Então, quando Jesus disse, ide, né, por todo mundo, fazei discípulos, o discipulado, ele não disse para você ganhar almas ali, não, vamos aceitar Jesus. Tinha nessa questão, né? Aceita Jesus e vem para a igreja. Não é isso. É fazer discípulo. E um dos atributos, né, uma das atuações do discípulo é o quê? Aconselhar. Tá? Então hoje nós vamos abordar sobre essa questão de aconselhamento. E lembrando que a nossa igreja é uma igreja que mostra o caminho, tá? E caminham juntos, aconselhando mutuamente. Todos nós precisamos de conselho. Eu preciso de conselho. Você precisa de conselho, tá? Então todos aqui precisam de conselhos. E às vezes, não se enganem, a sabedoria não está na idade, no quantos anos de vida eu tenho, mas sim nas minhas experiências de vida. Então o jovem, né, que aqui se encontra, ele pode ter experiências de vida que eu não tive. Tá? Mas como o idoso ele tem muito mais tempo de vida, então as experiências, obviamente, matematicamente falando, são maiores. Então, nós também temos que respeitar e entender o idoso. Tá? Então, vamos lá. Agora sim, dando início à aula que tem Igreja Conselheira, recuperando a primazia do conselho divino para a cura da alma. Tá? Então, esse aqui é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Então, é o quê? Recuperando a primazia do conselho, porque muitas das vezes a gente deixa para lá, vive a nossa vida, mas esquece que um conselho ele pode destruir ou ele pode salvar. Um conselho destrutivo, alguém pode dar um exemplo? Os conselhos de Jeroboão. Lembra lá de Jeroboão e Roboão, o filho de Salomão? O que aconteceu? Ele pediu conselho aos sábios, e os sábios mandaram ele fazer o quê? Diminuir os impostos. E aí os outros deram que conselho para ele? Aumenta o imposto e aperta. E o que aconteceu? Ele perdeu das 12 tribos 10. Então, das 12 tribos que tinha Israel, 10 se perderam porque foi um conselho ruim. Agora também temos um conselho bom. Um exemplo de conselho bom foi os amigos de Naamã. Naamã. Por quê? Naamã, ele falou, poxa, Eliseu manda mergulhar nesse rio, não tem rio mais limpo lá? Aí o cara, poxa, meu senhor, o que os amigos dele falaram? Pô, meu senhor, ele não poderia pedir uma coisa mais difícil, o senhor não faria? E ali houve um conselho sábio. E Naamã foi o quê? Purificado. Mas de antemão, nós precisamos entender o que é conselho. Alguém aqui, o conselho, vamos aconselhar, mas o que é conselho? Vamos partir pela etimologia da palavra. Então, se vamos observar que tem uma bússola, tá? E ela aponta para o sucesso e fracasso. Então, etimologia, alguém pode ler para mim essa parte aqui? Conselho? Decisão refletida ou orientação. Ok, então a palavra conselho, ela vem do latim
concilium. Com significa junto, tá? Então, com, essa preposição aqui significa junto. E cilium significa refletir ou deliberar. Então, o conselho é quando eu vou refletir junto com alguém sobre uma determinada situação. Então, por exemplo, esse não existe, né, vamos colocar assim, a pessoa, quando ela pede um conselho, ela quer o quê? Uma ajuda. Ela quer uma orientação. Então, o conselho é a deliberação de, no mínimo, 2 pessoas. Então, quando alguém vai me pedir um conselho, eu vou dizer o quê? O que eu entendo como é certo. E aí, meus irmãos, o que seria um conselho bíblico? Seria um conselho voltado para onde? Para a Escritura. É um conselho que leva o caminho da onde? Da cruz, é o nosso símbolo. Então, o conselho nos mostra o caminho da cruz. Então, se alguém vai me perguntar sobre um conselho sobre fazer um bolo, esse conselho é bíblico? Não é bíblico. Por que não é bíblico? Não leva à cruz. Agora, se eu estou passando por uma dificuldade e a pessoa quer falar sobre um problema que ela está vivendo e ela precisa de uma solução na alma dela, para que ela seja feliz, eu vou mostrar quem? A cruz. Já foi um conselho bíblico? Foi um conselho bíblico. Então, o conselho bíblico, ele primeiro nós temos que entender que é uma deliberação para uma pessoa que é voltada para onde? Para as coisas de Deus, para as coisas bíblicas, para a cruz, tá? Então, lembrando, o ímpio, adianta eu fazer um conselho bíblico para ele? Aquele que não acredita na Bíblia? Adianta? Não. É a mesma coisa que eu disse aqui na semana passada. Por exemplo, alguém falar para mim um conselho do Papai Noel. Olha, segue o conselho do Papai Noel. Seja bonzinho, porque lá no final do ano ele vai vir lá, não vai te dar um carvão, né? Vai te dar um presente. Para mim esse conselho é válido? Não, porque eu não acredito. Eu não acredito no Papai Noel. Então o conselho bíblico, ele é válido para quem acredita. Porque a pessoa vai tomar uma decisão, uma deliberação. E você só pode tomar uma deliberação ou uma decisão naquilo que você acredita que vai ser o quê? A solução para aquele impasse, que é o sucesso ou o fracasso. Tá? Então, desde a origem, conselho expressa a ideia de pensar junto para orientar alguém. Então, orientar alguém, e o conselho bíblico orienta esse alguém no caminho. Tá? Então, partindo desse princípio, tá, da palavra conselho, nós vamos começar agora a deliberar sobre o assunto. Então, por que Deus criou o homem? Então, por que a pessoa precisa de um conselho? Então, nós temos que entrar na origem. Por que Deus criou o homem? Está lá a pergunta. Alguém pode ler para mim aqui? Pergunta 1 do nosso breve catecismo Westminster. Qual o fim principal do homem? Resposta? Primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês. A felicidade só vamos encontrar onde? Aonde? Só em Jesus. Então, a pessoa que quer um conselho para a felicidade, eu vou dizer para ela que é acordar de manhã, respirar 3 vezes fundo, soltar o ar, fazer 30 polichinelo, ler 5 livros do sei lá de quem, de um autor qualquer ali de autoajuda e tomar café sem açúcar com 3 gotinhas de limão? Isso vai trazer a felicidade para ela? Não. O que traz a felicidade ao indivíduo é o quê? Estar na presença de Deus, porque este é o fim principal do homem. Não que as outras coisas não podem contribuir. Pode contribuir. Ah, mas igual eu disse para vocês, acordar de manhã, dar 3 pulinhos, né? Se for cientificamente provado, está valendo. Por exemplo, a minha função hoje é vir aqui. Eu usei o carro. O carro, né, o Ford ou quem criou os carros lá, ele não estava pensando em um conselho bíblico, mas eu usei esta ferramenta para fazer o quê? Para vir à igreja. Então, não que isso não seja válido, não que o exercício não é válido, ele é válido, mas ele é secundário. O que é válido e a felicidade é o quê? Estar na presença de Deus, é estar na presença de Deus. O mecanismo que eu vou usar para isso está valendo, desde que não seja ilícito, né? E nem pecaminoso.
Tá bom? Então, esse é um dos principais motivos. E aí a conclusão: o homem foi feito por Deus para Deus. Deus, não existe outro caminho para a felicidade, não tem. Não tem. O Pascal, o matemático Pascal, ele diz o seguinte: nós temos um vazio infinito e queremos preencher com coisas finitas, e a matemática não fecha. E o cara era matemático. Não fecha, não vai fechar nunca. Se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver que o autor, né, e grande parte de Salomão, ele vai dizer o quê? Que ele buscou aonde? Em bebedeira, não conseguiu. Buscou em mulher, não conseguiu. Buscou em dinheiro, não conseguiu. Buscou fazer em arquitetura, em urbanismo, construiu prédios, não conseguiu. Por quê? Porque não consegue. Nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais e eternos tendo uma experiência terrena. Não invertam a ordem. Se inverter a ordem, eu não vou ser feliz. Eu nunca vou ser feliz. É como você pegar um peixe, tira ele de dentro d'água, coloca ele aqui fora e fala para ele: você quer sanduíche? Você quer barra de ouro? Ele vai querer o quê? Ele vai ter necessidade de quê? De água. Ele não vai ter necessidade de qualquer outra coisa. E assim somos nós. Nós temos que entender isso. Esse é o primeiro princípio que nós temos que entender, que nós somos seres celestiais, vivendo nesta terra. Somos passageiros, efêmeros, uma bolha de sabão. Ok? Então, se eu entender que o homem vive para honrar e louvar a Deus, não tem outro jeito. Eu não vou ser feliz se eu me honrar, se eu receber glória. Eu não serei feliz. Vai ser passageiro, vai ser efêmero. A minha felicidade está em honrar e glorificar a Deus. E se eu não consigo ser feliz assim, é porque algo está errado em mim e eu tenho que orar a Deus para que isso mude em mim. Porque senão eu vou estar sempre o quê? Tendo fome ou sede e beber Coca-Cola. Chega no deserto, o cara está com sede, você dá Coca-Cola para ele. E dá Coca-Cola, e o cara está com fome, você vai dar só hambúrguer lá e não vai dar certo. Então, a verdadeira felicidade só existe em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse aqui tem que ser o foco do quê? Do conselho. O conselho do homem que busca tanta felicidade, tanta distração, tanta coisa, ele tem que estar aqui, ó. Se você entender, você conselheiro, nós somos conselheiros, porque obrigatoriamente nós temos que fazer discípulos, e essa não é uma ideia facultativa, é obrigatória. Viver e sentar na igreja aqui não é fazer o id de Cristo, tá? O id de Cristo, ele é o quê? Id, né? É uma ordenança, e fazei discípulos, tá? Então, dentro do discípulo entra o quê? O conselho. E aí, onde eu quero chegar? Que nós temos que entender que a felicidade que o homem busca, que alguém chega para você triste e vai falar alguma coisa, o primeiro conselho que você tem que dar é este. O seu conselho tem que estar apontado para cá. Deus. Deus e Deus. Esse é o primeiro ponto. Por isso que no conselho a gente tem que bater a gente chama no exército de gaivota, bater essa gaivota aqui. É entender que o homem, ele precisa de Deus, ok? Ok. Então o homem, só voltar um pouquinho aqui, o homem, ele foi criado para a glória de Deus e ele no paraíso, vamos chegar no Éden. E no Éden, ele era feliz? Era feliz. Deus falava com ele o tempo todo. Estava lá. Deus, gente, Adão e Eva tinham pecado? Mas eles precisavam de conselhos? Sim. Deus falou não só um conselho de não comer do fruto da árvore ali, do bem e do mal, mas também, ó, vá lá, ô Adão, dá um nome para os bichinhos lá, ou faz isso, toma conta do jardim. É um conselho, trabalha. O conselho de Deus para Adão foi trabalhe. Olha, não faça isso, não era só conselhos de não fazer, mas do que fazer. Trabalhe, pô, ocupe o seu tempo. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que lá, mesmo Adão e Eva sem pecado, eles precisavam de conselho. Nosso Deus foi sempre um Deus conselheiro. Um Deus conselheiro. E ele usa-nos para aconselhar a este ponto. Então aqui quando ele criou o homem, ok. Mas aí o que acontece com Adão e Eva? Eles fazem o quê? Eles não seguem o conselho de Deus e houve a queda. Então, eles estavam nesse ponto e houve a queda. E lembra do fruto da árvore envenenada? Uma árvore envenenada gera frutos o quê?
envenenados. E esse veneno do pecado chegou até onde? Até nós. Então, se Adão e Eva era uma árvore envenenada pelo pecado, esse pecado foi a semente que foi Caim, Abel, aí vai Sete, aí vai embora, até chegar nos nossos dias, ela está o quê? Envenenada. Ela perdeu, houve um blackout. Nós nascemos mortos. Então, aqui, ó, o nosso Catecismo Maior de Westminster, pergunta 25, diz o quê? Em que consiste o estado pecaminoso em que o homem caiu? A resposta, todos? Consiste na culpa do primeiro pecado, na perda da comunhão com Deus, na corrupção de toda a natureza humana. Então, vocês vão observar que aqui ele cita o que é o nosso catecismo? Perda da comunhão com... Perdeu a comunhão com Deus. Se a nossa felicidade está em Deus e a gente perde a comunhão com Deus, nós passamos a perder o quê? A felicidade. Perdemos o horizonte, perdemos a bússola, perdemos o norte. Estamos mortos. Estamos cegos no ambiente escuro, não tem nada. E precisamos fazer o quê? Encontrar o caminho. E aí por isso que o homem em si, ele tende a todas as culturas antropológicas, ele vai entender que toda sociedade, toda civilização, ela tem um Deus. Ou vários deuses, mas ela entende que tem alguém superior a ela, ela busca isso. Pode pegar qualquer cultura, indígena, africana, oriental, sempre vai ter um quê? Um ser superior, não é isso? E que esse ser superior, onde está essa busca? Por que tem essa busca? Porque o homem houve o quê? Houve uma perda da comunhão e ele quer reestabelecer esta comunhão com Deus. Então ele quer restabelecer essa comunhão com Deus. Então quando ele tenta restabelecer e não tem, ele precisa de um conselheiro. Ele precisa de um conselheiro. Todos nós precisamos de um conselheiro para que nos oriente a isso, porque nós perdemos essa comunhão com Deus. Nós perdemos esse contato com Deus. E nós queremos esse contato com Deus, e nós buscamos esse contato com Deus. E nós buscamos o prazer de estar em Deus, só que em outras coisas. Nós buscamos o prazer de estar em Deus no álcool, nas festas, seja lá no que for. E aí nós não conseguimos. Nós ficamos rodando, igual o cachorro atrás do próprio rabo, e nunca saímos do lugar, tá? E aí diz o quê? Perda da comunhão com Deus e na corrupção de toda a natureza humana. Todo ser humano, ele nasce corrompido, que aí é um dos 5 pontos do calvinismo e do arminianismo, que são idênticos somente nesse ponto eles concordam, que é a depravação total. Então, tanto arminiano como calvinista, os 5 pontos deles, no primeiro ponto, a depravação total é igual nos dois. E aí, Adão e Eva, né, eles não obedeceram o conselho de Deus e são o quê? Expulsos do paraíso. Então, como conclusão disso, o homem perdeu a comunhão com Deus, afastou-se de Deus e ficou espiritualmente o quê? Corrompido. Então, o homem, ele precisa restabelecer. E conselheiro bíblico faz o quê? Então, nós temos o quê? As pessoas que entendem isso e as pessoas que não entendem isso. Tá? Então, as pessoas que não entendem isso, aqueles que entendem precisam aconselhar. Lembra que o conselho é uma decisão junta, uma deliberação conjunta para chegar a algum ponto? Não é isso? Ok. Então, se a gente partiu disso aí, C.S. Lewis, eu gosto muito desse autor, né? Amo esse livro, inclusive eu sugiro esse livro, é Cristianismo Puro e Simples, tá? Só para falar um pouco do C.S. Lewis, ele foi ateu, lutou na Primeira Guerra Mundial, tá? E durante esse livro que está aqui atrás, aqui, Cristianismo Puro e Simples, ele não escreveu, tá? Eles gravaram, ele falava durante a Segunda Guerra Mundial, tinha um programa de rádio e tinha esses tópicos que ele falava sobre isso, gravaram esse programa e escreveram esse livro, tá? Recomendo demais. E ele diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, então fui feito para outro. O que está dizendo aqui? Vocês podem me dizer? Alguém pode me dizer o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Exatamente. Qual é o problema? A gente acha que o céu é esse mundo.
Já repararam que ninguém quer morrer nesse mundo? Por quê? Porque a gente é um ser eterno. E a morte nos traz um trauma, por quê? Porque nós somos criados para ser eterno. E esse rompimento nos destrói. Ele quebra, né? Ele quebra o ciclo natural da nossa existência. Então, por isso que a morte nos impacta. E aí é por isso que as pessoas lutam até o final, principalmente aquele que não tem Cristo, se agarra a este mundo com todas as forças que ele pode. Fazer absurdos. Por quê? Porque ele não entende isso. Tá? Então, essa aqui é o vazio que o ser humano tem. Então, entendemos qual é a necessidade daquele que precisa do conselho bíblico? Entendemos? Se entendemos qual é a necessidade. Por quê? Preencheu o vazio existencial, rompido aonde? Lá no Éden, com o patriarca, né? E aí ele precisa preencher esse vazio. E aí, aqui somente Cristo, gente. Então, todo conselheiro bíblico ele tem que apontar para onde? Para a cruz. Para a cruz. Ele tem que apontar para a cruz de Cristo. Pregar o Cristo e este o quê? Crucificado. Alguém aqui lembra, a gente sei que a grande maioria lembra do texto de João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, o que ele disse? Na parte que ele falou assim como a serpente foi erguida no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido na cruz. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, na época lá de Moisés, quando o povo pecou, as serpentes abrasadoras, que era uma serpente por nome ser abrasadora, é porque queimava, o veneno dela queimava antes de matar. Era uma dor insuportável, né? Ela queimava e aí o povo começou a morrer. A serpente ia lá, picava e aquilo queimava a alma dela, queimava o corpo dela e ela morria. E Moisés falou assim, ó, faz o seguinte, erga uma serpente de bronze e coloca no meio ali do arraial. Todo aquele que for picado pela serpente abrasadora, olha para aquela serpente de bronze e ele vai ser curado. E até então isso foi feito, mas o que Moisés estava apontando? Ele estava apontando para quem? Para Jesus. E Jesus vai nos explicar por que aquela serpente de bronze estava lá. Ele quis dizer assim, ó, assim como a serpente de bronze, ela livrava da morte, da morte que queimava, o pecado que queimava aquela alma, assim sou eu. Assim sou eu, o Cristo, que vai ter que ser crucificado. E todo aquele que olhar para a cruz de Cristo, ele vai ser também o quê? Sarado. Ele vai ser sarado. Então o pecado, ele nos consome, ele nos queima, não adianta, não tem outra solução a não ser Cristo, estar com Cristo. E o pecado, ele vai começar a nos consumir e a gente vai tentar fazer de tudo no desespero para aplacar, para acalmar, para abrandar essa necessidade que nós temos. Esse vazio que nós temos. É como se fosse algo que queima dentro da gente, querendo buscar uma solução, querendo buscar uma paz que não se encontra. Não tem. Não vai se encontrar. E aí, o que acontece? A gente vê tantas distrações justamente para isso, para nos afastar de Deus. Então, lá em 2 Coríntios, né, que a gente está lendo em casa, lá o livro de Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, então há o quê? Uma mudança. Quando você aponta a Cristo e Cristo está lá e elege aquela pessoa, as coisas se passaram. Observam que era algo que estava podre, morto, e ele traz vida. Nesse mesmo discurso que eu estava falando aqui de João 3, e ele fala para Nicodemos, né? Nicodemos fala, como é que eu faço para nascer de novo? E ele fala que tem que nascer da onde? Do alto, do céu. Então, meus irmãos, esta nova criatura, o conselheiro, todos nós somos conselheiros. Temos que apontar para quê? Para Cristo. Para que essa pessoa tenha o quê? Uma nova. Não adianta eu mudar o exterior. Não adianta
que seria? Você vai observar que Davi era um homem de guerra, um general, o rei Davi, mas ele também se sentia como ovelha. Ele se sentia frágil. Pode reparar que ele sempre coloca, porque ele foi pastor, então ele se olhava e se sentia ali frágil como uma ovelha. E não adianta, às vezes nós nascemos, vamos fazer uma analogia, como se nós nascemos com uma natureza de lobo. Nós nascemos lobo, carnívoros, né? E aí o que a gente faz? Muitas das vezes a gente não nasce de novo. A gente coloca uma pele de cordeiro sobre nós que somos lobos. E por um tempo podemos até enganar alguém. Podemos até simular uma situação. Mas aquela natureza que não foi mudada, que não foi transformada, ela vai clamar por quê? Por a necessidade do lobo. Então o conselho não é uma mudança externa, mas uma mudança o quê? Interna. E essa mudança interna, só quem pode dar? Só o Espírito Santo. Só Ele, mais nada, nem ninguém pode, tá? Então esse aqui é um ponto. Então o conselho é o quê? A cruz de Cristo e somente a cruz de Cristo. E aí agora nós vamos pegar um pouco aqui de história. Eu preciso entrar nessa questão de história para poder explicar por que isso tudo aconteceu e por que nós estamos tendo essa conversa aqui. Porque o mundo não resolve o problema da alma. O homem, e aqui eu coloquei aqui um símbolo do iluminismo, até o iluminismo, o que acontecia? Deus estava no centro de todas as coisas. Mas aí eu até ia pegar aquele quadro de Davi, de Michelangelo, que ele está tocando, o homem e Deus se tocam, já repararam esse quadro que está na capela? Que eles se tocam, não é isso? Que está lá um tocando o dedo do outro. Esse aqui é o Da Vinci, tá? Mas, o homem vitruviano. Mas esse aqui ele toca um no outro. O que está dizendo aquele quadro ali? Que eles estão quase em pé de igualdade. Então Deus deixou de ser o centro de tudo e o homem passou a ocupar esse aí. E aí o homem diz o seguinte: não preciso de Deus. Não preciso. Para que Deus? Eu sou o Deus. Com o iluminismo, e hoje, pode reparar, tudo diz que você é um Deus. Repara como é que nossas crianças estão sendo educadas. Contraria alguém. E aí, o homem já corrompido, precisando adorar alguma coisa, o que ele faz? Ele quer adorar a si mesmo. E aí ele fala o seguinte: não, Deus já não existe mais. Meu irmão, aí já começa a complicar. Quando o iluminismo ele afasta Deus das coisas, já era. E aí é onde as aulas do reverendo de Araújo e do reverendo Vitor. O homem começa a buscar o quê? Não, peraí, eu quero ser feliz. E aí eu não preciso mais de Deus. O que eu preciso? Eu preciso de algum profissional que faça isso para mim. Que me busque a felicidade no Davi. Sejam nada contra, por favor, não me interpretem mal. Nada contra o coach, nada contra profissionais que lidam com isso. Pelo contrário, se a ferramenta dele é válida para encontrar a cruz, tá valendo. Nós estamos falando de quê? Aconselhamento bíblico. Por favor, não confunda com outro tipo de aconselhamento. Então, o aconselhamento é bíblico. O homem tem uma necessidade de Deus. Biblicamente, o homem tem uma necessidade de Deus. E o homem faz o que para buscar isso? Não preciso. Eu não preciso mais de Deus. Eu posso buscar o quê? O que eu quiser. E aí, meus irmãos, qual é o problema disso? E o mundo não vai resolver essa questão, porque nós sabemos qual é a origem do problema. No início, qual foi a origem do problema? E a felicidade do homem só está onde? Na reconciliação com Cristo através da cruz. Eu te pergunto, o mundo vai apontar isso? Qualquer coisa que não leve, lembra da bússola? Qualquer coisa que não leve este caminho vai te trazer felicidade? Então por que o mundo não resolve o problema da alma? Porque não tratam o pecado. Ele nunca vai dizer que você é o culpado. Você sempre foi a vítima. O mundo vai dizer isso. E isso vai chegar para perto de Cristo? Não, por quê? Está vendo como é que o mundo afasta? Olha o choque, a onda de choque do conselho bíblico. Ele vai confrontar isto em ti.
Ele vai confrontar por quê? Porque você precisa entender que tem que tratar o pecado. Paulo disse, olha, se você rouba, não roube mais. Se você adultera, não adultere mais. Se você mente, não minta mais. Se você engana alguém, não engane mais. Não faça mais. Então, o que ele vai tratar o pecado. Ele não vai dizer que você é vítima. Vai dizer assim, ó, você nasceu assim, mas existe alguém que pode mudar isso. E nada mais e nem ninguém pode fazer isso por ti, a não ser o Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, ele não vai tratar do pecado, porque o pecado aponta para quem? Para Cristo. O único que pode nos perdoar do pecado é quem? Cristo. Marcos 2, quando os amigos descem ali, ou aquele aleijado ali, Jesus fala assim, perdoados são seus pecados. Que decepção para aquele camarada, né? Perdoados são seus pecados para o aleijado. E o aleijado, aí ele pergunta o que é mais difícil dizer. Perdoados são seus pecados, ou levanta-te e ande. Para dizer que eu sofri, não, levanta-te e ande. Mas por que está dizendo aquilo dali? Porque ele carregou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Tá? Segundo ponto, não trabalham arrependimento. Se eu não peco, se eu não tenho culpa do meu pecado, eu posso me arrepender dele? Pode reparar que toda a natureza humana, ela traz isso fora de Deus? Que você é vítima? Mas se você é vítima, você vai se arrepender do quê? Se você não foi o causador? Se eu sou vítima, eu não posso me arrepender. Aí, meus irmãos, eu quero que vocês voltem e lembrem daquela passagem onde que Jesus está na casa e aquela mulher entra de um fariseu, se eu não me engano, é fariseu sim. Aí ela entra e começa o quê? Chorar, enxugar os pés de Cristo e começa a molhar o pé dele com perfume. Lembra dessa cena? Consegue ver? Lembra dessa cena? Lembra? O que Jesus falou com aquele homem? Ele falou assim, Simão, essa mulher aqui não para de me beijar, tal. Mas o que é interessante foi o seguinte, ele faz uma parábola, Jesus faz uma pergunta para ele, olha só, Simão, teve um que devia 50 e o outro devia 500, a mesma pessoa. Ele perdoou os dois, a quem mais ele amou? Aquele que devia 500. Ele falou, disseste bem. Consegue compreender isso para os nossos dias? Porque aquele homem, todos deviam muito, só que o homem não reconhecia a dívida. Assim como nós não reconhecemos o pecado. Quanto mais nós reconhecermos que somos pecadores, maior eu consigo entender o amor de Deus para comigo. Então, se eu reconhecer que eu sou um pecador e eu conseguir ver isso, eu vou entender que aonde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. E aí eu vou entender que Deus é que levou os pecados e eu sou o quê? Uma nova criatura. Então, o mundo, ele nunca vai resolver um problema espiritual porque ele não trata do pecado, não trabalha no arrependimento, não fala da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, está escrito isso, né, na palavra do Senhor. Então, o que acontece? Ele não vai falar que você tem que ser o quê? Buscar a santificação, buscar ali o fruto do Espírito, tá? Você tem que buscar viver uma vida diante do Senhor. Ele não vai dizer isso. Pelo contrário, hoje, se o psicólogo disser qualquer coisa ali, ele perde o quê? Ele perde o registro dele. Ele não pode, entendeu? Então como é que eu vou? Não que não deva. Procure. Se é uma ferramenta, mas eu estou dizendo sobre conselho bíblico. E eu estou dizendo um vazio da alma que ninguém vai preencher. Ninguém consegue preencher. E aí ele não aponta para Cristo, que é aquilo que eu acabei de dizer. Nenhum profissional, com medo de perder o seu registro, vai apontar para Cristo. Mas se ele não aponta para Cristo, como é que vai ser a solução? Se eu sei que a minha solução é Cristo. Catecismo, lá na primeira pergunta do catecismo, né? Que o nosso fim principal é o quê? Glorificar a Deus. Então, se não aponta para Cristo, não aponta para a solução do problema. Então, essa é a questão. E ele diz aqui, ó. Aí aqui eu gostaria de registrar bem aqui com os irmãos. Isso não significa que psicólogos ou médicos são inúteis. Não significa isso, tá? Embora sejam importantes, o ambiente secular não é suficiente, porque não trata as questões que estão aqui elencadas. Então não é que não é. Eu já fui para o psicólogo. Né? O meu filho, ele tem consulta com psicólogo. Tá? Isso é importante para tratar o quê? Aquilo que eu falei. É uma ferramenta
que trata, mas essa ferramenta ela não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Porque não aponta para Cristo, não trata o pecado, não trabalha o arrependimento e não fala da santificação. Então, não é que eles não devam fazer. Faça, inclusive minha família tem, o João faz. Eu já fui no psicólogo, tá? A minha mãe, ela trabalhou no hospital psiquiátrico por mais de 20 anos, né? Então, assim, eu tenho um grande apreço para esses profissionais, mas eles não apontam para Cristo. Salmo 23, alguém pode ler para mim aqui, se conseguir ler? Refrigera. O que ele está dizendo aqui? Acalma minha alma queima. E só quem pode acalmar esta alma aflita? Deus. Somente Deus pode acalmar esta alma aflita, tá? Mas ninguém. E aí, se o mundo, se não é no mundo, onde é que se resolve? É onde? É aqui que se resolve isso. É aqui. Gente, ele não vai ter. Olha só, deixa eu explicar para você. Não existe nenhum lugar do mundo, fora da igreja, que vai dizer que a solução do seu problema é Cristo. Não tem. Então, qual é o local que é onde vai dizer, que vai aconselhar alguém que o problema dela é Cristo? Na igreja. É onde? É aqui. Gente, eu vou dizer para vocês, a solução do seu problema é Cristo. A solução do meu problema é Cristo. Eu posso usar as ferramentas do mundo? Posso. Essa lâmpada aqui, Thomas Edison, quando ele criou lá, embora seja de filamento, ele criou para poder... Eu estou usando, gente. A aspirina, que quem usa, foi os alemães nazistas que criaram. Rutherford lá, né, o Ford, que criou o carro, enfim, né, até a Courrier, que criou o raio-x. Eles criaram e eu uso. Eu uso, mas eu estou usando para onde? Para a glória de Deus. Não é que eu não vou usar a mesma coisa, da mesma forma que Thomas Edison, né, ele criou a lâmpada, o psicólogo criou uma ferramenta que é boa, que é viável. Até eu conversando com o Yudi no carro, a gente fala, cara, eu uso. Eu acordo de manhã, alguém disse que meu cérebro está desidratado, eu vou beber água. A primeira coisa que eu faço é beber água para hidratar o meu cérebro, porque ele ficou mais de 8 horas sem beber água. Ah, mas isso está na Bíblia? Não, foi alguém que disse, alguém que leu, algum médico, algum fisiologista que leu, e eu, tá bacana, vou usar, Isso vai me trazer benefícios? Vai. Ah, que eu não posso usar a tela 1 hora antes de dormir. Foi um psicólogo que disse isso, ou alguém que leu, fez... beleza, eu vou usar, gente. Mas isso não é a solução para o meu problema, porque a solução do meu problema está onde? E quem é que vai falar de Cristo, gente, se não for a gente? Quem vai conseguir? E é de graça, né? E é gratuito, né? Aqui é de graça, ainda tem isso ainda, é gratuito. E aonde vai? Aonde tem quem? Quem são os profissionais que vão dizer e apontar para a verdadeira felicidade, se não for a gente? Então, por isso que Jesus disse, ide, tá? E aí, por que tem que ser na igreja local? Porque nela há o quê? Salmo 119, verso 105. A tua palavra é e luz para o meu... Gente, é só na palavra de Deus que vai ter o alimento. É a palavra de Deus. Gente, não é outra coisa, não é um livro. O livro ele pode ajudar, mas é na palavra de Deus. Gente, se eu chegar aqui e começou a batata palha, eu vou me sentir bem? Não vou. O livro secular, ele é a batata palha. O arroz e feijão e a carne é a palavra de Deus que vai me dar sustento. É aqui que eu vou tirar. Eu posso ler o livro? Pode, deve. Aconselho, leiam bons livros. Seja secular ou não. Eu gosto de livros seculares também. Mas eu prefiro... A gente não pode perder o foco de quê? Da palavra, porque é ela que vai apontar o caminho, tá? E na igreja local tem o quê? O Espírito Santo, gente. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? E o Espírito Santo de Deus age em nós. Então, na igreja local, se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós temos ele aqui. Eu não posso convencer ninguém de pecado, eu não convenço morto de nada.
Eu não posso, tá? Eu não posso. Só quem pode é o Espírito Santo. Tudo aquilo, Spurgeon disse, tudo aquilo que o homem convence, o outro homem pode desconvencer. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus convence, ninguém pode desconvencer, tá? Então nós temos o quê? Comunidade, tá? Então isso aqui também é importante. Comunidade, tá? O que é comunidade? Igreja não é estrutura física. Quer ver um exemplo? Se eu destruir essa estrutura física, somos igreja? Eu continuo tendo vocês como meus irmãos? Vocês vão continuar me tendo como irmãos? Então nós somos igreja. Nós somos igreja. A estrutura física não é a igreja. Ela é local para reunir a igreja, tá? Então nós temos o quê? Comunidade, tá? É um irmão chegar ali, igual eu preciso, como eu preciso. E chega ali, irmão, Wender, cara, quebra o meu galho, cara, faz isso. Daniel, Felipe, Adevaldo, Marcos, pô, vocês podem me ajudar, Yudi, Yuki, Ângelo, vocês me ajudam? O senhor Francisco me ajuda? Isso é comunidade, isso é o quê? Ser irmãos, é por isso que eu chamo vocês de irmãos. Eu trato os adolescentes como meus sobrinhos, porque eu considero verdadeiramente cada pai, cada mãe como meu irmão, tá? Disciplina espiritual é ler a palavra de Deus, é estar sempre orando, buscando ao Senhor. Então, relacionamentos contínuos. Então, não é uma coisa de chegar, beleza, é o soquinho, né? Aí, parceiro, tamo junto aí e acabou. Soquinho no ombro, não, beleza, tá aqui, pá. Não, irmão, tô com um problema aqui, não sei o que, não sei o que. Pô, cara, tô orando por ti, vamos embora, valeu, tamo junto. Não é isso, é ouvir. Gente, eu louvo a Deus por adolescentes que tem nessa igreja. Eu louvo a Deus pelos adolescentes nessa igreja. Como eu alegro o meu dia ouvir um adolescente dizer que aconselha outros ao caminho da cruz. Quando os adolescentes vêm e falam comigo, pô, Werneck, uns me chamam de tio, né? Ô tio Werneck, ô Werneck. Caramba, cara, poxa, tem o fulano de tal fazendo isso, você vai ver que alegria que é. Então, sempre tem esses relacionamentos contínuos, tá? Então não é uma coisa de romper, não, hoje eu estou aqui, amanhã não estou. E a nossa igreja precisa de quê? Amor, graça, verdade. David Paulson, ele diz o seguinte, Deus não nos deu a Bíblia para ser aplicada por especialistas isolados, mas pela comunidade da fé dentro da... Você não precisa ser um teólogo para dizer que Cristo morreu pelo teu pecado. Né? Questões teológicas, né? Aí sim, é águas profundas, nem eu entro. Aí é coisa de teólogo, meu irmão. Aí é coisa lá para os camaradas que tem... águas... Mas, gente... Basta dizer que Jesus te ama, que Jesus é a solução do seu pecado. Jesus é a solução é a solução para o seu problema, não tem outro. Pode até desviar o foco, mas se desviar o foco, vai acontecer como Pedro, vai afundar. Vai vir a tempestade e vai afundar. Então te aconselho a manter no alvo, e o conselho que eu dou é manter no alvo que é Cristo. Tá? Porque se desviar, vai afundar. Tá? E aqui ele fala aqui, ó, Deus não nos deu a Bíblia para ser aplicada por especialistas. Gente, nós somos reformados. Quem é que criou as faculdades, vocês sabem? Foram os reformados. Por que eles criaram a faculdade? Por que eles traduziram a Bíblia? Para nós sermos conselheiros, gente. Para a pessoa ler a Bíblia e falar, gente, olha só, que até então ninguém podia ter uma Bíblia em casa. Alguém poderia ter uma Bíblia em casa? Não, não. Mas, gente, eu posso pegar hoje minha Bíblia e ler que Deus me amou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso ler do amor de Deus, eu posso ler o que... E, gente, eu tenho que compartilhar isso. Eu tenho que compartilhar. Lembra do livro de Reis, quando aqueles leprosos... A gente tem que sentir como... Quando Samaria ela é cercada, e aí... Tá todo mundo morrendo de fome, onde até tem aquela discussão que uma mãe mata o filho da... Elas combinam de matar o filho para comer, aí matam um filho, comem, aí no outro dia a outra não quer deixar o filho para se alimentar. E aí o que acontece?
Os leprosos que estão ali olha só, os leprosos que estão ali fora da cidade, falam, gente, vai morrer de fome. Dentro da cidade está ruim. Aonde tem comida? Lá no acampamento inimigo. Vão para lá? Vão. Chegou os 4 leprosos lá, conforme eles andavam, parecia um passo de marchas de exército, e o exército inimigo fez o quê? Fugiu. E os leprosos começaram a comer. Tinha comida abundante, e deixaram tudo para trás. E o que eles falaram? Pô, não é justo. A gente está cheio de comida aqui e tem uma cidade inteira morrendo de fome. Vamos voltar lá e avisar eles? Nós temos que nos sentir assim. Nós temos que nos sentir assim. Eu não consigo compreender como posso estar cheio de Deus e não querer derramar esse Deus para outras pessoas. Como é que eu não posso dar esse Deus que trouxe a alegria? Então eu não tenho esse alimento. Porque como é que eu posso dizer que eu tenho esse alimento em abundância e vejo pessoas morrendo de fome? Eu tenho que essa alegria tem que passar, você tem que falar de Deus para essas pessoas. E aí ele diz o quê? Colossenses 3,16, tem que ir. Habite ricamente em vós quem? Ele diz o quê? Habite a palavra. Não é minha palavra, a palavra de Cristo. Quando eu vou falar de Cristo, eu não posso ser exaltado. Quem tem que ser exaltado é a palavra de Deus. Hernando Dias Lopes, ele é muito sábio. Ele diz o seguinte, cara, quer saber se alguém falou bem? Você lembrar o quê? Da palavra. Você não pode lembrar de quem está falando, mas sim da palavra de Deus. E ele diz o que? Habite ricamente, não pouco, em abundância, em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a... Então, instruí-vos e mutuamente. Então, eu preciso do conselho de vocês. Vai ter uma pessoa, por exemplo, eu estava esses dias aí com um adolescente, o adolescente me deu um conselho muito bom de um livro. Falei, rapaz, que benção, cara. Esse cara marado é bom mesmo, cara. É um livro que eu estava precisando ler. Não li ainda, mas eu vou ler, buscar esse livro para ler. Bom, então a gente viu aqui, ó, só para poder voltar aqui. Então não é no mundo que se resolve. Então, aonde que se resolve? A gente viu que é na igreja local. Se é na igreja local, como se faz? Através do aconselhamento bíblico. Quer ver o exemplo para vocês? Eu não gosto de dar o meu exemplo. Não gosto. Mas nesse caso aqui eu vou abrir uma exceção. Se não me falha a memória, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu perdi uma filha no ato de nascer. Né, esposa, nós perdemos, né? Quando digo eu, porque nós. Meus irmãos, o que o mundo secular vai me dizer? Vai falar o que para mim? O que vai aconselhar uma alma de um pai? Não tem, não dá. Somente o quê? Deus. Somente Deus. Então não adianta, por mais... Aí, o que seria um aconselhamento bíblico? Onde eu quero chegar? No momento que eu estava ali, né, a parte que mais me marcou foi desmontar o bercinho, que eu estava ali, alguém vai chegar para mim e vai assim, Werneck, eu vou te dar um conselho. Aí eu falo, puxa, que bênção. Toma um chá de camomila. Vai resolver o vazio da minha alma? Vai tirar a lágrima dos meus olhos? Não vai. Não vai, porque o aconselhamento, ele foi bíblico dessa coisa? Não. Mas alguém vai dizer assim para mim, disse meu filho, preste atenção aqui. Você crê que o céu é real? Eu creio. Você crê que Cristo morreu? Sim. Você crê que ela está no céu? Sim. Se ela está no céu, está viva no céu, e você vai encontrar com ela, por que está triste? É uma esperança que a palavra de Deus me deu e aquilo queimou meu coração com uma alegria tal, preencheu o vazio. Que é um conselho que é bíblico. Não tem psicólogo no mundo que ajude uma situação dessa. Não tem. Por que ele não vai falar de Cristo? Ele vai falar o quê? Que a matéria foi pro pó e que eu tenho que entender e que... Não, Ana Luísa, que é o nome dela,
está viva, vive na glória e eu vou encontrar com ela. Gente, que conselho melhor que esse é esse? Para aquele que perdeu alguém, que rompeu, que quebrou. Gente, então é isso que nós precisamos. Então, o aconselhamento tem que ser bíblico, não tem que ser da minha cabeça. Ah, não, eu acho que se eu chegar e acender 3 candelabros incandescentes, fazer 3 voltinhas, vai dar certo. Não vai, isso não é bíblico. Bíblico é dentro da palavra. Tá? Lembra do Salmo 119, verso 105, tá? Não apenas uma conversa semanal, é um cuidado contínuo dentro da vida cristã. Então sempre tem que ser o quê? Algo contínuo. Não pode ser, aconselhamento não pode ser uma coisa que falei aqui e acabou. Não é isso, tá? Envolve. Aí o que o aconselhamento envolve? Discipulado, graças na conversa. Essa graça aqui não é ficar de gargalhada, não. Essa graça aqui é a graça de Deus. É a graça abundante, por isso você está com G maiúsculo, tá? Então é a graça divina. Ajuda mútua, tá? O que é ajuda mútua? Tá? É você ajudar o seu irmão se ajudar. Lembrando que quando a gente conversa, há uma troca. Tá? Então mesmo quando você está aconselhando alguém, aquele que está sendo aconselhado, ele pode receber de volta, né? E pode te ajudar, como acontece muito comigo. Então muitas das vezes quando eu vou aconselhar o adolescente ali, parece que não, mas muitos adolescentes, eles não sabem, mas eles me ajudam demais, tá? Inclusive até no comportamento deles. Caminhar junto, bíblica aplicada na vida. É Bíblia. Gente, Bíblia. Lembrando, não é eu deixar de usar uma ferramenta. Lembra que eu falei da água de manhã para poder hidratar o meu cérebro? Lembra? Lembra que você acordar de manhã, não pegar o celular para ver uma notícia ruim? Isso está na Bíblia. Mas uma ferramenta que eu usei por quem? Profissionais da área, para chegar a um ponto, não é isso? Meu cortisol não chegar lá em cima, porque você recebe uma notícia ruim, teu cortisol vai onde? Vai lá em cima, né? Então não é o caso. Mas, lembrando que tudo tem que culminar e apontar onde? No símbolo da nossa igreja, que é o caminho que leva aonde? A Cristo. A gente está lá na porta. Muitas das vezes o conselheiro não vai junto. Ele vai estar apontando, ó, aqui, ó. Aí eu gosto de John Bunyan, que é o livro Peregrino, né, que eu aconselho também. Mas, enfim, eu vou lá, porque senão não vai dar tempo. Crescimento em santidade e obediência a Cristo. A igreja é o hospital de Deus, onde os feridos são tratados e os crentes são edificados no amor. Hernandes Dias Lopes, tá? Como a igreja conselheira deve atuar? Ela deve atuar de 2 formas básicas, como um hospital e como uma escola. Hospital, feridos chegam, recebem cuidado, encontram cura em Cristo. É aquela mesma frase do Hernandes Dias Lopes, a igreja é o hospital de Deus, onde os feridos são tratados e os crentes são edificados no amor. E por que ela é uma escola? Cristãos maduros aprendem a cuidar. Novos conselheiros são formados, todos crescem juntos. Aí João Calvino, ele diz o seguinte, a igreja é a escola de Deus, onde os crentes são instruídos e formados para a vida cristã, tá ok? Quem deve aconselhar? E a gente tem níveis. Existe aconselhamento, aí vem todos. Quem deve aconselhar? Todos os? De que forma eu devo aconselhar? Então todos nós temos essa missão. Encorajando o quê? Não, cara, não desiste não, continua. Busca a santificação. Se você pecou, cara, não tem problema, vai de novo. Cristo está lá. Esse é o tipo de aconselhamento simples. Conselho simples e apoio espiritual. Vou orar por ti. Existem conselheiros, né? Aí tem todos os membros. Quem mais? Aí vai aprofundando, né? Conselheiros, presidentes e líderes. Por exemplo, presidente da UPAM, da UPH, da SAF, né? Das crianças, do louvor. Quantas vezes eu chego aqui e vejo o maestro Ângelo dando conselhos sábios? Né? Quantas vezes eu chego aqui, poxa, às vezes até num tom, brincando, e falo, caramba, isso é verdade. E aí você tem o quê? Pessoas experientes e indicadas pelo conselho da igreja. Então, por exemplo, nós temos o maestro, temos o presidente da UPH, da UPAM, são quem indicou eles? Então, essas pessoas são mais aptas do que os membros. E tem os pastores e presbíteros, os casos mais complexos e supervisão e direção. Quem tem que supervisionar
Casos mais complexos. Presbítero. Então o membro pegou um caso muito complexo, ele vai pedir apoio a quem? Ao presbíteros e pastores através do conselho, tá ok? Romanos 5,14. E eu mesmo estou certo de vós, meus irmãos, que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes de vos aconselhardes uns aos outros, tá? Romanos, e todos têm que apontar o quê? Para a cruz. Tá? E esse Cristo crucificado, tá? Conclusão, o aconselhamento bíblico faz parte da missão da igreja, não é opcional, não é só para especialistas, é um estilo de vida cristã. Deus não pretende, é John Piper, tá? Deus não pretende que vivamos a vida cristã sozinhos. Ele nos coloca no corpo de Cristo para que sejamos cuidados e também cuidemos um dos outros, tá? John Piper, Gálatas 6:2, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ok? E por fim, dúvidas e perguntas? Isso. Exatamente. E esse conselho, ele vem de uma pergunta, né? Quem é meu irmão? E aí tem a parábola do bom samaritano, que é uma resposta de quem é meu irmão. Então, tem mais alguma pergunta? Não havendo perguntas, eu convido alguma mais? Rapaz, se não tem, fiquei preocupado agora. Mas, enfim, né? Ou todo mundo entendeu ou não entenderam nada. Eu quero convidar aqui o reverendo... Obrigado. Convido o reverendo João de Araújo e o reverendo Vitor para vir aqui à frente para dar prosseguimento. Só coisa boa, meu irmão. Graça e paz, queridos do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos, neste momento, aqui homenagear aquelas pessoas que, durante todo o mês de janeiro, cumpriram a sua leitura bíblica. Então, estamos aqui com o reverendo Vitor, que é o nosso superintendente, e nós queremos, então, que aqueles que completaram a leitura, ou se você faz outro plano, mas que está leu a Bíblia durante o janeiro, nós queremos presenteá-los com a caneta do escriba. A caneta do escriba é uma caneta de ponta super fina, ela é alongada para servir de marcador da sua Bíblia e você poderá agora fazer anotações. Ela foi adquirida com muito carinho. Mostra aí, reverendo Vitor, a caneta do escriba. Ponta finíssima, finíssima, 0,7. Viu, Amanda? Dá para escrever entre linhas. Olha a ponta. Vem para cá os irmãos que responderam à enquete, que leram a Bíblia durante o mês. E você tem no seu boletim o plano de leitura para fevereiro. Se você aderir ao plano e ainda não tem aderido, comece em fevereiro. Deixe janeiro para terminar quando estiver chegando o fim do ano. Porque no fim do ano vocês vão receber um certificado de conclusão da leitura da Bíblia em um ano. E quem sabe até uma lembrancinha. Quem sabe? Quem sabe? Esses irmãos queridos podem vir aqui para frente para serem fotografados. Hoje nós estamos com uma transmissão especial. A igreja adquiriu um notebook, um aparelho de codificação de áudio, interface de áudio. O som está saindo perfeito. Você vai acessar o som perfeito no seu celular e será disponibilizado à tarde. Tá bom? Cadê os irmãos queridos? Sem vergonha. Mas eu vou ler o nome aqui e os... cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Tá chegando?
Ah, porque os irmãos são a benção. Cadê o Vitor? Tá aqui. 12 pessoas. 12 pessoas. Eu, Joana Dark, Iude, presbítero Daniel, reverendo Vitor, Elaine, Betânia, Luciane Dias, que é a irmã Luci, Juscelma, presbítero Felipe, Cláudia, Janaína. Olha, muito bem. A Maressa, muito bem, ela já está aí? Não viu hoje. Muito bem, e esses irmãos queridos conseguiram completar o nosso programa de leitura cronológico da Bíblia e por isso vão receber a caneta do escriba. Verifiquem se estão funcionando. Isso, se você segue um plano paralelo, você também pode receber, são contemplados. A Letícia vai fazer o registro deste momento. E você pode, então, pegar o novo programa aí que está. Ai, que bonitinho. Ah, minha caneta de escriba. Eu com a caneta dessa vou... Benção, viu? Registrado. Parabéns, meus irmãos. Continuem assim. Isso vai mudar a nossa vida. A palavra de Deus. Que Deus abençoe. Depois vamos apresentar os visitantes. Estou vendo que temos visitantes. Queridos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Os irmãos da Venezuela, né? Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso meio. Então, o nosso culto hoje é internacional. Não, ele é internacional. Hoje o culto é internacional. Os irmãos queridos que foram batizados